E aí, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. É, eu decidi preparar esse mini diário de revisão aqui, resolvendo 10 questões daquele caderno que um professor disponibilizou para a gente, que eu e o Caleb colocamos lá no grupo de Direitos Tributários no Noite AB, eu acho que quinta-feira. Esse caderno de questões ele vai ajudar vocês bastante na revisão dos artigos, né, e principalmente porque os temas são esses, né? E na medida que a gente vai resolvendo as questões, a gente vai se habituando aos temas e na prova vai ser mais ou menos isso, né? Não vai ter nenhum conteúdo extravagante na prova. Então, se vocês se derem bem nessas questões, certamente vocês vão se dar muito bem nas provas. E aqui também é uma oportunidade de eu apontar para vocês quais são os artigos, digamos, mais importantes para a prova de vocês, certo? Então, como ele permite que vocês deixem num papel algumas anotações manuscritas, né, feitas por vocês, etc., é importante que a gente dê uma olhada no CTN e entenda quais são os artigos-chave para a resolução de questões que podem vir a aparecer nas provas. Então, vamos lá para a primeira questão. Sobre a natureza das obrigações tributárias, assinale a alternativa correta. Gente, já digo logo de cara que o artigo 113 é um artigo que vale a pena fazer uma anotação ou outra sobre ele, porque o artigo 113, ele conceitua e dá diversos desdobramentos das obrigações tributárias, então não deixem de anotar algumas coisas deles. Sobre a natureza das obrigações tributárias, assinale a alternativa correta. A obrigação acessória, pelo simples fato de da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Vamos deixar isso aqui sobreestado um pouco. Item B. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto prestações positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação. Pessoal, essas características, prestações positivas ou negativas, são características inerentes às obrigações acessórias, às obrigações de fazer ou não fazer. É. Se a obrigação principal está ligada à prestação pecuniária, a obrigação acessória no direito tributário, no âmbito do direito tributário, esqueçam o direito civil, no âmbito do direito tributário, está ligada a um fazer ou não fazer. Então, vamos supor a hipótese da circulação de mercadorias, ICMS. Se eu vendo uma mercadoria, uma parte daquele valor é convertido em tributo. Mas não é porque eu recolhi o tributo referente à venda daquela mercadoria que eu deixo de emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal é uma prestação positiva, ou seja, um ato de fazer, que é uma obrigação acessória inerente à venda de mercadorias. Se eu emito nota fiscal, eu não necessariamente estou recolhendo tributo nenhum, porque ela não é uma obrigação principal, ela é uma obrigação acessória, um ato de fazer. Então, o item B ele está errado porque ele traz a característica de um fazer ou não fazer, prestações positivas ou negativas, à obrigação principal, quando na verdade é uma característica da obrigação acessória, previsão expressa do artigo 113, parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Item C. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto o pagamento do tributo. Errado. Não é acessória, é principal. Esse é o conceito de obrigação principal. D. A obrigação principal e a acessória são autônomas. Até aqui está certo. De modo que a nulidade da principal sempre acarreta a nulidade da acessória. O próprio item, ele se enrola, né? Se elas são autônomas, pressupõe-se que elas existem, são válidas e produzem os seus efeitos autonomamente, de modo que qualquer vício de nulidade em uma não acarretaria nenhuma consequência na outra, né? Então, se elas são autônomas e são, a nulidade em uma não acarreta a nulidade da acessória. Item E. A obrigação tributária principal é sempre determinada por lei, enquanto a acessória
pode ser instituída exclusivamente por decreto, sem base legal. Gente, da leitura do artigo 103, vocês vão perceber que o tempo todo ele chama a obrigação tributária, sempre fala em lei. Cadê? A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Aqui, por exemplo, né? Princípio da legalidade. Não haverá nenhum tributo sem uma lei definindo o que é esse tributo. Não haverá nenhum tributo que a Constituição Federal não tenha atribuído a existência dele, não tenha dito, esse tributo existe e ele vai ser cobrado, fiscalizado, legislado com base em tal, por meio de tal ente da federação. Não é assim, um prefeito acordou com dor de barriga e aí ele decidiu impor um imposto que a Constituição não autoriza, que a legislação em sentido amplo não autoriza, lato sensu, não autoriza, então ele não pode fazer isso, né? O Código Tributário Nacional, o direito tributário, ele existe justamente para impedir a tirania do Estado contra o contribuinte. Então, precisa de base legal para que determinada obrigação tributária, principal ou acessória exista. Então, quando ele fala que sem base legal, isso aqui destrói a questão. Portanto, o item certo é o item A. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, letra de lei, artigo 113, parágrafo 3º, letra de lei. Questão 2. Fato gerador e interpretação, artigo 114 a 118. Enunciado: analise a situação em que um contribuinte aufere renda proveniente de atividade ilícita, jogo do bicho, à luz do Código Tributário Nacional, do Código Tributário Brasileiro. Gente, quando o enunciado chama atividade ilícita, a gente já está pensando em quê? Tem que pensar no princípio da pecúnia non olet. Dinheiro não tem cheiro. Não importa se esse dinheiro veio de uma atividade lícita ou ilícita. Se a pessoa auferiu renda lícita ou ilicitamente, haverá uma consequência tributária para isso. O exemplo mais fácil que a gente tem disso é, por exemplo, o imposto de renda. Se eu ganho dinheiro ilicitamente e dinheiro entra na minha conta, eu tenho que pagar o imposto de renda referente àquele dinheiro que entrou na minha conta, independente dessa renda ser lícita ou ilícita. Item A. Um imposto de renda não incide, pois o fato gerador deve ser um ato jurídico lícito e válido. Negativo. O imposto de renda vai incidir sim. B. A incidência do tributo depende da prévia condenação criminal do contribuinte. Nada a ver. Certo? Muitos ilícitos civis podem ser cometidos e, mesmo assim, o tributo ainda vai ser cobrado e um ilícito civil, ele não necessariamente vai chamar uma condenação criminal. Então, aqui, isso aqui não tem nada a ver. Item C. O tributo incide independentemente da validade jurídica do ato praticado ou da ilicitude do objeto, conforme o princípio pecúnia non olet. Por enquanto, esse é o nosso melhor item. D. A obrigação é nula se o objeto que gerou a renda for contrário à moral e aos bons costumes. Gente, o Código Tributário Nacional, ele tem que ser, melhor dizendo, a legislação tributária como um todo tem que ser bem objetiva. Chamar moral e bons costumes para determinar o que é tributável, o que não é uma boa ideia para o Estado. Isso aqui entra muito no campo da subjetividade, né? Imagina aí se a gente começa a trazer subjetividades para a materialização de fatos geradores, né? As pessoas iam usar isso aqui como um instrumento de defesa a rodo no campo processual, no campo judicial. Então, chamar a moral e os bons costumes não tem nada a ver. O fato gerador considera ser ocorrido apenas quando houver a regularização da atividade perante os órgãos competentes. Novamente, fato gerador, auferir renda, por exemplo, com base em atividade ilícita, não, não precisa observar regularização de atividade perante órgãos competentes, incompetentes, contra a ninguém, certo? Portanto, o nosso item correto é o item C.
Por quê? Porque o tributo, ele realmente incide independentemente da validade jurídica do ato praticado. Não importa se para fazer aquele fato gerador eu tive que fazer besteira, eu tive que cometer um ato ilícito em sentido amplo, se eu tive que cometer um ilícito civil, se eu simulei, se eu agi com dolo, erro, não interessa. Ou mesmo que eu tenha cometido um crime, seja contravenção, seja crime do Código Penal para fazer aquele fato gerador. Não interessa. O tributo vai incidir. E aí, se eu pagar esse tributo, eu estou quites quanto ao direito tributário. Quanto aos demais direitos, civil, criminal, né, penal, aí eles vão ter que resolver na outra esfera. Questão 3, sujeição passiva e solidariedade. Sobre a solidariedade tributária, é correto afirmar, tem a solidariedade comporta benefício de ordem, devendo o fisco cobrar primeiro do contribuinte e depois do responsável. Pessoal, é bom, recomendo vocês darem uma marcada lá no papelzinho de vocês em algumas características do artigo 124 e 125. Por quê? Porque esses dois artigos, 124 e 125, eles trazem características do direito tributário dentro desse Instituto da Solidariedade. Claro, existem coisas que são comuns, né? A solidariedade é um instituto que não só atua no direito tributário, mas também no direito civil, principalmente no direito civil. A gente já vem estudando esse Instituto da Solidariedade há algum tempo aí no curso, mas aqui no direito tributário ele tem alguns desdobramentos, né? Diria eu que principalmente esse artigo 125, inciso 3, eu acho que ele é bem importante e pode ser cobrado de inúmeras formas em questões, principalmente questões dissertativas, certo? Então vamos lá. O item A diz que a solidariedade comporta benefício de ordem negativo. Senão não seria solidariedade, seria muito mais uma ideia de subsidiariedade. O parágrafo único do artigo 124 diz expressamente que a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. Pessoal, conferir aqui se está gravando, está gravando, porque eu acabei de fazer um negócio e não estava gravando. Que era para vocês, e aí, enfim. Então, artigo 124, parágrafo único, não admite benefício de ordem, porque se admitisse, não seria uma solidariedade, né? Seria uma ideia de subsidiariedade. Então, esse item aqui está errado. B. A interrupção da prescrição em favor de um dos co-obrigados não prejudica os demais. Também é letra de lei. Artigo 125, inciso 3, que eu mencionei para vocês. A prescrição, seja em favor, seja contra um dos co-obrigados, prejudica ou beneficia os demais. Então, isso aqui também está equivocado. Item C. A isenção concedida pessoalmente a um dos obrigados extingue a obrigação de todos os demais devedores. Negativo. A isenção concedida pessoalmente a um dos obrigados não extingue a obrigação de todos os demais devedores. O que vai acontecer aqui nessa situação é que, em sendo 3 devedores solidários, por exemplo, se um deles é isento, os outros 2 continuam sendo obrigados solidariamente. Claro que será deduzida dessa conta a cota-parte ideal daquele que ficou isento, mas, não sendo esse o caso, a solidariedade persiste normalmente. Então, isso aqui também é letra de lei, artigo 125, inciso 2. A isenção de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles. Então, se eu isento o crédito como um todo, aí está todo mundo de boa. Agora, se é só para um, aí já não é mais a situação em que está todo mundo isento, só aquele que pessoalmente se tornou isento. Entender, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constou o fato gerador são solidariamente obrigadas. Isso aqui também é conceito do artigo 124, inciso 1. As pessoas que têm um interesse comum na situação que constou o fato gerador da obrigação principal. Então, essa aqui é uma das situações onde haverá solidariedade no âmbito do direito tributário.
Então, esse item aqui ele está correto. O item E ele está errado por quê? Vamos ver. A solidariedade tributária pode ser presumida ou convencionada. Negativo. A solidariedade tributária ela não pode ser convencionada perante o fisco, certo? Regra geral, quase, eu não consigo me recordar agora se há algum, mas também não vou dizer que 100% das vezes. Mas vou dizer da seguinte forma: sempre que vocês verem que uma convenção particular, um contrato particular, busca alterar determinada situação do direito tributário, já torçam o nariz, certo? E aqui eu afirmo com toda a certeza do mundo: convenções particulares não são capazes de mexer nessa relação entre de obrigação tributária, sujeitos passivos, não mexe, tá? Tem até um artigo, né? Vamos já chamar ele aqui, artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário às convenções particulares relativa à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública. Então, essas convenções particulares podem até fazer efeito entre os particulares que a convencionaram, mas o fisco não quer saber disso, não. O fisco vai cobrar de quem ele deve cobrar, do responsável tributário ou do contribuinte. De todo modo, daquele que ocupa a sujeição passiva dessa obrigação. Então, esse item está errado, item certo, item D. Quarta questão. Domicílio tributário, artigo 127. Eu diria para vocês que o 127, a questão mais importante que envolve o 127 é esse início aqui do caput, porque ele começa dizendo, na falta de eleição, ou seja, regra geral, não exatamente regra geral, né? Mas é porque quando ele fala na falta de eleição, ele deixa claro o seguinte: você, contribuinte, pode escolha qual vai ser o seu domicílio tributário. Mas se você não escolher, a gente escolhe por você. Inciso 1, 2 e 3. E, além desse comecinho aqui do caput, do 127, tem esse parágrafo segundo aqui, que para mim ele é muito importante. Parágrafo segundo do artigo 127, muito importante, porque ele diz que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. Veja, não é porque um município é distante, porque as ruas são esburacadas, que a autoridade administrativa vai recusar o domicílio eleito pelo contribuinte. Não é isso. Está muito mais ligada à ideia dessa autoridade administrativa perceber que o contribuinte ele está agindo com a intenção de impedir claramente que essa pessoa acesse o seu domicílio tributário, né? Geralmente as questões que trazem esse tipo de situação, elas deixam muito claro que a pessoa está tentando impedir a autoridade administrativa de chegar até o seu domicílio. Fulano de tal coloca o seu domicílio num lugar onde para chegar tem que pegar um barco, um carro, andar a cavalo, quebrar o mato, limpar o mato, enfim, tem que a autoridade administrativa ela teria que ser o ramo para chegar no canto lá, ou seja, não dá, né? As questões elas realmente deixam bem claro que o contribuinte ele está embaçando mesmo a autoridade administrativa. Não sendo o caso, cabe a eleição de domicílio. Então, o que é que diz a quarta questão? O fisco, caso o contribuinte, enunciado, caso o contribuinte não eleja seu domicílio tributário e não seja possível aplicar as regras de residência ou sede, o CTB estabelece que a. O fisco deve obrigatoriamente eleger o endereço do contador do contribuinte. Gente, isso aqui não está em canto nenhum do Código Tributário Nacional. Tá? Isso aqui não tem nada a ver. B. Considerar-se-á domicílio o local de nascimento do contribuinte ou de registro da junta comercial. Também não tem nenhuma previsão no CTN quanto a isso. C. Considerar-se-á como domicílio o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Esse item aqui já está mais interessante para a gente.
D. O processo administrativo ficará suspenso até que o contribuinte seja localizado por edital. Não tem o P do perigo disso aqui acontecer. O CTN já não deixa isso acontecer nas regras lá do 127. Item E. O domicílio será fixado no Distrito Federal por ser a capital federal. Também não tem nada a ver essa previsão aqui. Nada a ver. O item C é o item certo, porque, de fato, o 127, parágrafo 1º, diz que quando não couber a aplicação das regras fixadas dentro dos incisos deste artigo e o contribuinte não tiver eleito nenhum domicílio, então ele estabelece que o domicílio será o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos capazes de gerar a obrigação. Então, o item C é o item certo. Quinta questão. Responsabilidade dos sucessores. Enunciado. João adquiriu de Maria um apartamento em São Paulo. No momento da escritura, não foi apresentada a certidão negativa de débitos de IPTU. Após a compra, a prefeitura cobra de João dívidas de IPTU de anos anteriores à venda. Sobre o caso, marque os itens corretos, né? Marque o item correto, aliás, que é só um. Gente, essa questão aqui, ela está bem resolvida do 129 ao 131. Principalmente esse 130 aqui. 130, 131, inciso 1 também. Por quê? Vamos lá. O artigo 130 diz que os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, como assim domínio útil? Domínio útil, a gente tem que lembrar daqueles contratos que não existem mais, assim, né, não nascem mais contratos, eles existem ainda só naqueles que foram feitos antes do Código Civil de 2002 entrar em vigor, né, são os contratos de enfiteuse, né, que aí gera a questão do domínio útil. Como esses contratos de enfiteuse, eles não existem mais, dificilmente vão cobrar questões de vocês de enfiteuse, né, vão cobrar principalmente de propriedade, certo? De propriedade, que é justamente o caso dessa questão. João adquiriu de Maria um apartamento, ou seja, Maria era a proprietária e passou a ser João. E bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, ou seja, aquele que adquire a propriedade de outrem, aquele que adquire domínio útil de outrem, subroga-se como responsável para pagar aqueles tributos, sejam impostos, sejam contribuições de melhoria, certo? Não esquecer desses outros tributos, tá, gente? A gente fala muito de imposto, 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 mas também tem taxas, né? Taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, por exemplo, taxa do lixo, certo? Contribuição de melhoria, né? Obras públicas que melhoram significativamente e valorizam o entorno, né? Tem todos esses tributos aí que não é que eles vão ser cobrados em prova, mas não vamos esquecer da existência deles, certo? As contribuições especiais, elas não estão nesse artigo aqui, mas são temas muito importantes, geralmente em AV3. Mas vamos deixar para lá. Enfim, o que esse artigo 130 está dizendo? Que quem adquire bem é responsável pelo pagamento do imposto referente àquele bem. Se aquele bem tinha impostos abertos ainda, ou seja, não pagos, quem adquire é obrigado a pagá-los. Por mais que quem adquiriu não seja contribuinte, será responsável. É isso que o artigo 130 está dizendo. E aqui tem uma pegadinha também, ó, no finalzinho, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Por que isso aqui é importante? Vejam bem, no enunciado da questão, ele diz aqui, não foi apresentada certidão negativa de débitos de IPTU. O que é uma certidão negativa de débito? Significa que aquele bem, né, que aquela pessoa, bem, enfim, ela não deve determinado tributo. No caso aqui da questão IPTU. Como não foi apresentada certidão negativa de débitos de IPTU, então João não poderia dizer, mas eu não sabia, mas não sei o quê. Por quê? Porque não foi apresentada a certidão negativa de débitos. Então, se não foi apresentada essa certidão negativa de débitos, João comprou no escuro.
Se tivesse sido apresentada uma certidão negativa de débitos de IPTU, e ele compra sabendo disso, e depois descobre que tinha maracutaia, que tinha IPTU devido, aí ele podia recorrer a esse finalzinho aqui do 130, tá? Mas não vamos aprofundar muito mais do que isso, não. Vamos para a questão. João não responde, pois o imposto é anterior à sua posse. Nada a ver, né? João ele vai responder independente do imposto ser anterior à sua posse, propriedade. No caso aqui, o mais adequado, inclusive, da questão seria falar em propriedade, seria tecnicamente melhor, no sentido de que existem certas posses, principalmente a posse ad uso capione, que ela é capaz de gerar, sim, o fato gerador do IPTU, né? Inclusive, muitas pessoas lá, quando vão, por exemplo, registrar os bens em nome próprio, com base na uso capião, um dos instrumentos que elas levam para confirmar que elas exercem essa posse ad uso capione é justamente o pagamento dos débitos do IPTU, feito no nome daquela pessoa, né? Então, o imposto é sobre propriedade, aqui ele fala em posse, mas não seria, essa questão aqui, ela não seria anulável por conta disso, justamente pelo que eu acabei de falar para vocês, né, a posse ad uso capione. Então, essa especificidade dessa posse, ela não vai ser cobrada em direito tributário, porque é muito mais uma característica de civil 4, de direitos reais e tal, então a gente não precisa se preocupar. Tomar só um cuidadinho, né, que o imposto é sobre propriedade, mas existem algumas hipóteses em que a posse vai chamar a responsabilidade tributária e tudo mais, mas enfim, não vamos aprofundar também muito nisso também. Item B. Maria continua sendo a única responsável, pois a obrigação tributária é personalíssima. Negativo. A obrigação tributária, ela não é personalíssima, principalmente porque a gente está falando de uma obrigação tributária que nasce com a propriedade, ou seja, a gente está falando de um bem, né? Esse bem, ele, para quem ele for, né? Se a casa é minha e passou a ser de outra pessoa, a obrigação deixa de ser minha e passa a ser da outra pessoa, né? São obrigações reais, né? São ônus reais. Os ônus reais, eles acompanham a esses bens, né? Eles não estão ligados necessariamente à pessoa, eles estão ligados, de fato, a quem é o proprietário da casa, de quem é proprietário do bem. Então, esse item B também não tem nada a ver com nada. Item C. João responde pelos débitos, pois os impostos territoriais subrogam-se na pessoa dos adquirentes. Nosso melhor item até então. D. A dívida é dividida proporcionalmente entre João e Maria. Nada a ver. Não há essa previsão de obrigação tributária divisível nesse caso. Notem que aqui ele não está falando nem de solidariedade, ele está falando de obrigação divisível, 50% de cada. Negativo. João é que vai pagar tudo. Item E. Se houver cláusula contratual prevendo que Maria pagaria as dívidas, o fisco não poderá cobrar de João. Mais uma vez, né? Cláusula contratual, convenções particulares. Pessoal, convenções particulares ultrapassam os limites legais? Não. Se a lei diz que vai ser assim, vai ser assim. E se eu, no caso, João e Maria, acordaram de outra forma, eles que se resolvam. O fisco não quer saber disso. Portanto, o item certo, mais uma vez, o item C. João responde pelos débitos, pois os impostos territoriais subrogam-se na pessoa dos adquirentes. Até aí, tudo certo. Sexta questão. Empresa Alfa SA foi incorporada pela empresa Beta SA. A empresa Alfa possui débitos tributários em aberto. Nesse cenário, o que é que ele está falando? Artigo 132. Gente, artigo 132 e 133, que falam sobre incorporação, transformação, fusão de empresas, trespasse, estabelecimento comercial. Gente, isso aqui costuma cair demais, 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 demais. E tem dois artigos, assim, que se eu fosse fazer provas de direito tributário, dois, e eu pudesse levar um papel, ou, tipo, enfim, fosse fazer uma revisão, eu faria uma boa revisão nesses dois artigos aqui, 132 e 133, certo?
que o 132 diz? Que a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. O que é que isso aqui quer dizer? Que se duas empresas se fundem em uma terceira, se uma empresa incorpora uma terceira, se uma empresa se transforma em outra empresa, os tributos, eles continuam sendo devidos, né, por aquelas empresas que nasceram da fusão, que nasceram da transformação, ou que foram incorporadas em outras, certo? O fisco ele não vai extinguir a obrigação tributária porque aquele CNPJ deixou de existir. Então, vamos lá. Item A. Os débitos se extinguem com a extinção da personalidade jurídica da Alfa. Aí, meu amigo, isso aqui, se fosse verdade, ia ser a porta aberta para a sonegação de impostos, né? Que aí é só sair extinguindo a empresa que as obrigações estariam supostamente extintas. Nada a ver. Item B. A beta responde pelos tributos devidos pela alfa até a data do ato, mas não pelas multas moratórias. Pelas multas moratórias também, viu? Como beta é quem incorporou alfa, beta responde por tudo de alfa até a data da incorporação. Seja questões trabalhistas, seja questões tributárias, beta responde por tudo. Item C. Beta responde pelos tributos e pelas multas moratórias e punitivas devidos pela incorporada. Completamente certo. É exatamente isso. Entender. A responsabilidade da beta é apenas subsidiária, devendo o fisco cobrar primeiro dos sócios da alfa. Negativo. Não é subsidiária. Não há de se falar em subsidiariedade aqui. A incorporação só gera responsabilidade tributária se houver comprovada fraude à execução. Negativo. Não há essa previsão no artigo 132, de que a incorporação só geraria uma responsabilidade tributária se houvesse fraude. Não. A própria incorporação, ela já faz com que aquela que incorporou seja a responsável tributária. Portanto, isso aqui também está equivocado. Nosso item certo, de fato, item C. Sétima questão. Responsabilidade na alienação de fundo de comércio. Um empresário adquire um fundo de comércio, um ponto comercial, e continua a exploração da mesma atividade. O alienante, vendedor, encerra suas atividades após a venda. A responsabilidade do adquirente será, gente, artigo 133, tem sempre uma boa olhada nele, são muitos desdobramentos aqui no 133. Se uma pessoa compra o estabelecimento comercial de outra, quais são as consequências tributárias para isso? Quem adquiriu vai responder integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração dentro dos 6 meses a contar da data da alienação. Parágrafo 1º, traz hipóteses de aplicabilidade em processo de falência, venda de filiais e unidades produtivas isoladas, enfim. Parágrafo 2º, traz a previsão daquela velha história do laranja, né? Por exemplo, se eu estou dentro de um processo de falência e eu vendo aquele estabelecimento para uma terceira pessoa, e depois se descobre que, na verdade, essa terceira pessoa era meu irmão, aí eu claramente estou tentando burlar o sistema tributário para evitar o pagamento de tributos, certo? Então, não vai se aplicar o parágrafo 1º, que trata justamente da alienação em sede de recuperação judicial e falência. Então, lembrem dessas regrinhas aqui, certo? Será integralmente quando o alienante cessar a exploração do comércio, mas será subsidiário com o alienante quando este continuar a explorar a atividade. E também as regrinhas aqui em sede de recuperação judicial, certo? Então, a sétima questão, uma questãozinha bem tranquila, diz que a responsabilidade do adquirente será subsidiária com o alienante. Nesse caso, não. Por quê? Porque o alienante encerrou suas atividades. Quando ele encerra,
Não é subsidiária, seria subsidiária se ele continuasse dentro dos 6 meses a contar da data da alienação. Então, esse item aqui está errado. O item B, integral, simplesmente, diretamente, objetivamente, corretamente. C, inexistente, pois o fato gerador ocorreu antes da aquisição. Não, é a mesma lógica da questão anterior. Se essas incorporações, transformações, compras, trespasses fossem capazes de extinguir obrigações tributárias, então seria a porta aberta da sonegação. D, limitada ao capital social da empresa adquirida. Também nada a ver. Se se eu compro um estabelecimento e esse estabelecimento deve tanto tributo, mas tanto tributo, mas tanto tributo, que ele pode me quebrar, então eu vou quebrar. Simples assim. Eu é que não tomei cuidado na hora de incorporar aquele estabelecimento comercial, certo? Então, eu vou pagar por ele. É solidária, independentemente de o alienante continuar ou não no comércio. Não, existe sim uma dependência do alienante continuar ou não no comércio, e o CTN ele traz a previsão expressa de ser subsidiário e não solidário. Então, o item B é o item correto. Oitava questão. Responsabilidade de terceiros. Enunciado. Os pais respondem pelos tributos devidos por seus filhos menores. Segundo o Código Tributário Brasileiro, essa responsabilidade é. Vamos lá. Gente, ainda em sede de responsabilidade, ou seja, só vamos fazer uma brevíssima revisão aqui para todo mundo entrar na mesma página. O artigo 121 diz que o sujeito passivo da obrigação principal ou é contribuinte ou é responsável. Será contribuinte quando aquela pessoa realizou o fato gerador, dito de forma bem breve. E será responsável quando, mesmo não tendo sido a pessoa que gerou a obrigação tributária, ou seja, realizou o fato gerador, a lei dá a ela essa condição. Ou seja, ou é contribuinte ou é responsável. E o artigo 134, ele fala justamente de responsabilidade de terceiros. Veja, há algum tempo a gente está falando de responsabilidade tributária, né? O 129 dos sucessores, o 131, o 130 do adquirente, 131 também, adquirentes, sucessores, o espólio, a pessoa que morreu. 132, a responsabilidade daquela que surgiu da fusão, daquela que incorporou, daquela que se transformou. O 133, do adquirente de estabelecimento comercial, ou fundo de comércio, né? Tudo isso são responsabilidades, porque por mais que essas pessoas que compram a coisa de outra pessoa não tenham realizado o fato gerador, necessariamente, elas serão as responsáveis. E os 134 e 135 falam justamente da responsabilidade de terceiros. O que é que o 134 diz? Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, ou seja, aquele que realizou o fato gerador, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Os tutores e curadores, pelos tutelados e curatelados. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. O espólio não paga o tributo porque ele não pode ir lá e pagar. Sim, tipo, né? Simplesmente. Então, quem é o responsável? O inventariante. O síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Isso aqui, esse inciso 5, ele caiu em desuso porque a atual lei de recuperação judicial, ela não fala mais em síndico e em comissário, né? Fala em administrador da recuperação judicial. Tabeliães, os sócios e por aí vai. E tem uma previsão aqui no parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica em matéria de penalidades às de caráter moratório. Ou seja, a pessoa deixou de pagar e aí tem aquele pequeno juros moratório. Então, elas são responsáveis por esse pagamento de juros, certo? Por que que é importante a gente falar isso aqui? Porque o Caleb, ele deve ter explorado isso com vocês mais cedo, na responsabilidade por infrações,
Existe sim a possibilidade de um pai responder pelo tributo devido pelo seu filho pela infração, apesar do que diz o parágrafo único, mas não por força do artigo 134, por força do artigo 137, certo? A responsabilidade é pessoal ao agente, quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico das pessoas referidas no artigo 134 contra aquelas por quem respondem. Ou seja, o pai ele não pagou o tributo do IPTU da casa que está no nome da criança dele. Mas aí ele não fez isso porque ele agiu com um dolo específico de cometer um ilícito tributário, entendem? Então existe um desdobramento muito maior quando a gente está falando aqui do 137, inciso 3, a linha A, por exemplo. Mas, como a gente está só em sede aqui do 134, né, pense que os pais respondem pelos filhos menores, tutores pelos tutelados, curadores pelos curatelados, pelos tributos principais e pelas penalidades de caráter moratório. Também é importante a gente mencionar o artigo 135, que fala que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. As pessoas referidas no artigo anterior, os mandatários, prepostos ou empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esses dois artigos, 134 e 135, eles meio que andam de mãos dadas, certo? Não deixem de lê-los junto para tentar entender a lógica, né? Vocês percebam que geralmente ele chama a responsabilidade por aqueles que já no direito comum, né, o direito que não é tributário, já são responsáveis por essas pessoas. Os pais, eles são responsáveis pelos seus filhos menores em matéria de responsabilidade civil, por exemplo. Então, eles também são em matéria de responsabilidade tributária. O contribuinte é o filho, mas ele é o responsável. Bem naquela lógica que a gente comentou lá do artigo 121, né? Um é o contribuinte, mas o outro é o responsável, certo? Geralmente a lógica é essa. Vamos aqui para a questão oitava, né? Os pais respondem pelos tributos devidos por seus filhos menores. Segundo o CTB, essa responsabilidade é, item A, solidária e independe de omissão dos pais. Não, de fato, ela é solidária, mas ela depende de omissão dos pais. Os pais, eles devem se omitir. É o que diz expressamente o caput do artigo 134, ou pelas omissões de que forem responsáveis. B, exclusiva dos pais. Não, não é exclusiva dos pais. Os pais, eles respondem tão somente quando não é possível a exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. C, subsidiária, bastando a existência do débito para a cobrança automática dos pais. Bom, se fosse subsidiária, já não seria automática dos pais, porque seria subsidiária, benefício de ordem. E mesmo assim, está errada porque não é subsidiária, né? O artigo fala expressamente em solidária. Item D, solidária, mas aplicável apenas nos casos de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte filho. Aqui está certo, é o que diz exatamente o caput do artigo 134 com o seu inciso 1. É inexistente, pois a capacidade tributária independe da capacidade civil. Realmente, a capacidade tributária independe da capacidade civil. Isso aqui está previsto no artigo 127, inciso 1. Mas não é que ela é inexistente, ela existe. Então, o problema desse item é o item E. Logo, o item correto é o item D. Nona questão, penúltima, responsabilidade pessoal de diretores e gerentes. Artigo 135. O sócio-gerente de uma empresa será pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Pessoal, se eu fosse vocês, eu escreveria lá no papelzinho de vocês esse termo excesso de poderes ou infração de lei. Por quê? Porque o 135, ele determina
que eles só serão pessoalmente responsáveis quando agirem com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Então, se a questão chama essa ideia de excesso de poderes, aí você já fica mais de olho, tá? Se a questão chama simplesmente a uma ideia de, esqueceu, uma simples negligência, alguma coisa assim muito leve, aí já não cabe a responsabilização pessoal, certo? Agora, quando a gente fala de excesso de poderes, infração de lei ou ao próprio contrato social, aí sim a gente chama a responsabilidade pessoal desses agentes. Então, essa responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, ela possui quais características, né? É isso que a questão quer saber. Item A, ocorre pelo simples inadimplemento do tributo no prazo legal. Não, não decorre pelo simples inadimplemento do tributo no prazo legal, né? Ela precisa observar essas questões de excesso de poderes e infração de lei. B, é subjetiva, exigindo a prova de que o gerente agiu com dolo ou culpa específica, excesso de poder ou infração à lei. Aqui sim, esse item aqui até então é o mais correto, porque o gerente, no caso aqui seria o preposto, do artigo 135, inciso 2, né? Ele, para ser responsabilizado pessoalmente, ele precisa ter agido com um dolo ou uma culpa específica, no caso, excesso de poder ou infração à lei, que é o que prevê justamente o caput do artigo 135. Então, até então, esse item está ok. C. Não abrange multas, apenas o valor principal do tributo. Não, abrange multa sim. Ele vai ser responsabilizado pessoalmente e abrangerá multas, sim, principalmente em casos de infração à lei e excesso de poderes. D. Depende de a empresa estar em situação de falência decretada. Isso aqui não tem nem cabimento, não tem nada a ver. Se ela tiver em situação de falência decretada, por que que isso alteraria a responsabilidade de alguém que cometeu uma infração tributária, né? Isso aqui não tem nada a ver. É, é solidária entre o sócio-gerente e a empresa em qualquer situação. Não, não é solidária e nem em qualquer situação. A gente está falando aqui de responsabilidade pessoal e não solidária, e não é qualquer situação. Portanto, o item correto é o item B. E a última questão. Responsabilidade por infrações. Enunciado sobre a denúncia espontânea, artigo 138, assinale a alternativa correta. Vamos de trás para frente. A exclusão da responsabilidade abrange apenas as multas, não sendo necessário o pagamento de juros de mora. De fato, a exclusão da responsabilidade na denúncia espontânea, ela exclui as multas, mas elas não excluem o pagamento de juros de mora, certo? Item D. A denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Eu não vou explorar muito esse item aqui, porque lançamento é um instituto do direito tributário que vai cair em AV2 e a gente ainda vai estudar ele. Existem três tipos de lançamento. Um desses lançamentos chama-se justamente de lançamento por homologação. Tem também o lançamento pro ofício e o lançamento por declaração. E aí, como a gente não estudou isso agora, não vale a pena a gente se debruçar sobre esse item aqui. Mas esse item está equivocado, né? A denúncia espontânea, ela não está adstrita a tributos cujo lançamento se dá por homologação apenas. Não tem nenhuma relação com isso. Então, esse item aqui está errado. C. O parcelamento do débito tributário equivale ao pagamento para fins de exclusão da multa na denúncia espontânea. Não. O parcelamento do débito tributário não equivale ao pagamento para fins de exclusão. Parcelamento é também outro instituto que a gente vai estudar mais para frente em sede de suspensão do crédito tributário. Então, não tem nada a ver com exclusão de crédito, exclusão de multa ou denúncia espontânea. Está errado também. B. Considera-se espontânea a denúncia apresentada após o início do procedimento de fiscalização, desde que antes da lavratura do ato de infração. Esse item aqui, ele
pode ser bem escorregadio no seguinte sentido. Para a denúncia espontânea ela ser realmente espontânea, né, o sujeito passivo ele tem que espontaneamente e antes do fisco começar a, a, a fiscalizar alguma coisa que ele esteja fazendo, ir lá na sede, no lugar onde ele deve realizar o pagamento do tributo e dizer, olha, fiz besteira, o que eu estava calculando com a alíquota X, na verdade devia ser com a alíquota Y, tá aqui a diferença, tá aqui o pagamento de juros, me exclui da multa, né? Antes de qualquer coisa. Ou seja, eu espontaneamente digo, fiz besteira, tá aqui o pagamento pela besteira e tá aqui o pagamento pelos juros. Eu espontaneamente fiz isso. Agora, se eu só faço isso depois que eu fico sabendo que eu já estou na mira, aí já não é mais uma denúncia espontânea. Logo, qual é a desse item B? É que ele tende a dizer que, contanto que a lavratura do auto de infração ainda não tenha acontecido, eu posso realizar a denúncia espontânea. Não. A lavratura do auto de infração seria esse momento final onde constata-se, entre aspas, né, entre muitas aspas, definitivamente, que eu cometi uma infração. Mas a fiscalização que culminou na lavratura do auto de infração já começou há muito tempo. Se ela já começou, eu não posso mais me utilizar do instituto da denúncia espontânea. Então, esse item aqui está errado. A denúncia espontânea ela não pode ser apresentada após o início do procedimento de fiscalização. Ela deve ser apresentada antes do procedimento de fiscalização. Portanto, por exclusão, o nosso item correto é o item A. A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo e juros exclui a responsabilidade pela multa moratória e punitiva. Certo? É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas das outras questões, vocês podem perguntar a mim, podem perguntar ao Caleb, podem colocar lá no grupo, que certamente ou eu, ou ele, ou mesmo os outros colegas vão responder. Na medida do possível, resolvam todas essas questões aqui que estão nesse caderno, porque se vocês resolverem todas e entenderem por que que acertaram ou por que é que erraram as questões, vocês vão se dar bem na prova com toda certeza. No final desse PDF tem no final desse PDF tem o gabarito de todas as questões, item a item, informando por que que o item está errado, por que que o item está correto, e nas questões dissertativas tem um breve parágrafo explanando o que é que se espera que vocês respondam nessas questões, certo? Então é isso, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e tudo de bom.